Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Obrigado por me receber em sua casa. Obrigado também por fazer comigo todos os dias pequena apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, coloque seu joinha, seu amém. Peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus. Santo Inácio de Loyola nos orienta que, antes de lermos as Escrituras, nós peçamos uma graça suplicante a Deus. Qual a sua graça para hoje? Coloquemos diante da misericórdia de Deus. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 19, até o capítulo 5, versículo 4. Caríssimo, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, também ama o seu irmão. Todo que crê que Jesus Cristo é Cristo, Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 71, 72. As nações de toda a terra onde adoravos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra onde adoravos, ó Senhor. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 4, versículo de 14 a 22a. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos faz uma síntese do que seria a vinda de Jesus. Esse texto não caiu na mão de Jesus por acaso. Jesus sabia o conteúdo dele, porque Jesus estudava as Escrituras. E sabe que o Cristo se cumpria na palavra da profecia. O evangelista Lucas não conheceu Jesus, não. Tudo aqui que está escrito é fruto da fé de um povo que caminha, fruto da fé dos apóstolos, e que foi passado de pais para filhos. Hoje é a primeira epístola de João, no capítulo 4, João vai falar, se alguém diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seu irmão, que vê, é mentiroso. Nós temos que estar unidos a Cristo. E amar a Deus é observar os seus mandamentos. Ô, diabo, qual é o mandamento que eu tenho que observar? Olha só, os mandamentos de Deus não são pesados, não. E porque ele fala assim, todo que nasceu de Deus venceu o mundo. O diabo quer vencer o mundo. Vencer as minhas iras, as minhas raivas, os meus costumes, os meus desejos malditos, vencer os meus medos, ter fé em Deus, ter fé em Jesus. É por isso que hoje o Salmo 71, 72 vai dizer, as nações de toda a terra onde adorávamos, ó Senhor Jesus. E eu adoro a Deus quando eu escuto, quando eu pratico o seu mandamento. Nós não somos a primeira geração, não, de cristãos. Ao longo dos séculos, nós vamos recebendo a palavra de Deus. E ela vem para nos libertar, para que se cumpra a profecia que Deus coloca em nossa vida. E a palavra de Deus, ela é quem salva, quem liberta a todos. Nós escutamos que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Já tinha feito aquele retiro no deserto, venceu o demônio, agora ele estava ensinando a todos. E quem escutava Jesus, escutava elogiando, porque bonita era a sua eloquência. E quais são os costumes que aquele povo tinha na igreja? Olha só, Jesus tinha o costume de pregar a palavra na sinagoga. E você tem o costume de ouvir a palavra de Deus na sinagoga, na sua igreja? A palavra de Deus, ela não pode ser esporádica, não pode. Ela tem que ser constante. E Jesus falou hoje, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me consagrou. E eu fui ungido para anunciar a boa notícia, a boa nova aos pobres, a mim e a você. E enviou ele também para proclamar a libertação dos cativos, que somos eu e é você. E para que essa palavra nos liberte, eu tenho que estar todos os dias acompanhando ela. Nós somos cegos muitas vezes porque não enxergamos o valor da palavra de Deus. E através de muitos, por essa palavra que nós pregamos, é que nós vamos libertando. Nós estamos no início desse ano de 2025, nós esperamos que seja um ano de graça para Deus. Jesus diz assim, que se cumpra a palavra das Escrituras que acabamos de ouvir, a boa notícia que vem através de mim e de você. Se hoje eu prego a palavra que eu escuto, essa palavra vai ser libertação para muitos. Então peçamos a Deus a graça de eu e você convidarmos mais gente para ir para a sinagoga, para a igreja, para escutarmos a palavra de Deus, a palavra que nos salva, a palavra que nos liberta. Depois, vamos reler o Evangelho
Mais uma vez, essa palavra que foi relida possa ser alimentada pela graça e pela paz da Eucaristia. Que hoje aconteça a libertação de todas as escravidões do meu coração, que eu possa exercitar a graça de Deus aqui naqueles que estão mais próximos a mim. Que Deus possa nos libertar de toda mágoa, de todo sofrimento, de toda cegueira física e espiritual. Jesus, ele vê e quer que se cumpra a sua palavra no hoje de Deus, na minha e na sua vida. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.